Você já percebeu que algumas pessoas têm uma certa facilidade na fala? Elas falam de uma forma tão clara e envolvente que parece que no final você sente mais vontade de ouvi-la falando do que falar no lugar dela. E enquanto isso, você mesmo com boas ideias, as palavras simplesmente não saem como deveriam. Você gagueja, trava e às vezes até mesmo desiste de falar. Bom, se isso acontece com você, relaxa, porque dessa vez eu vou te falar sobre como melhorar a sua dicção e comunicação. Bom, e é exatamente isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Olha, eu sei que isso pode parecer um pouco óbvio, mas muitas pessoas simplesmente começam a falar sem ter clareza real do que querem dizer. E no final, o resultado acaba sendo simplesmente elas perdendo o raciocínio. Para falar bem, o primeiro passo é saber exatamente o que você quer comunicar para aquela pessoa. E isso inclui não só pensar nas palavras que você vai usar, mas também na mensagem que você quer transmitir para outra pessoa. E para você aplicar isso na prática, você precisa pensar bem antes de falar. E eu sei que pode parecer um pouco clichê, mas no final funciona. Portanto, sempre que alguém vier te falar alguma coisa, ao invés de você responder de forma instantânea, espere entre 2 a 3 segundos pensando na resposta antes de você começar a falar. Esses 3 segundos não são para você constranger a pessoa que está conversando com você, mas sim para você organizar os seus pensamentos e escolher melhor as palavras que você quer usar. Por exemplo, imagine que você está conversando com alguém e essa pessoa menciona que gosta de carros, e ao invés de você responder instantaneamente, você tira alguns segundos para pensar um pouco. E para facilitar o seu caso na hora de pensar, apenas se pergunte qual é a forma mais clara que eu posso responder isso. Depois de responder esse auto-questionamento, você só precisa chegar lá e responder a pessoa. Fazer todo esse processo antes de responder alguém garante que na maioria das vezes você vai sim ser capaz de responder alguém sem se perder na resposta. Muitas vezes em uma conversa, pelo fato da outra pessoa estar falando num ritmo mais acelerado ou diferente do nosso, sentimos uma leve vontade inconsciente de tentar responder aquela pessoa no mesmo ritmo, tom de voz ou até mesmo com palavras parecidas com aquelas que ouvimos. Mas a maior questão aqui é que a sua resposta precisa ser no seu ritmo e não no ritmo parecido com a das outras pessoas. Quando você tenta falar mais rápido do que consegue pensar, as palavras tendem a sair mais confusas ou até mais sem sentido do que o normal. Isso ocorre porque o nosso pensamento costuma ser sempre mais rápido do que a nossa fala, e quando tentamos fazer o inverso, ou seja, falar mais rápido do que pensamos, a tendência será sempre um erro mais frequente. Falar no ritmo da sua mente, seja ela mais lenta ou mais rápida do que o normal, não significa que você é estranho ou algo do tipo. Na verdade, isso mostra com total clareza que você respeita o seu tempo de fala e que sabe do que está falando. Quando for conversar com alguém, leve sempre isso em consideração. Pense na palavra ou frase e depois a diga no seu tempo. Lembre-se que as pessoas não valorizam só respostas rápidas, mas sim organizadas e compreensíveis. Muitas pessoas subestimam ou até consideram coisa de maluco falar sozinho, mas a verdade é que a autofala é uma das melhores técnicas possível para você melhorar tudo que envolve a sua oratória. Lembra daquele velho ditado que menciona a prática leva à perfeição? Pois então, aqui é a mesma coisa. Quando você fala consigo mesmo, você está praticamente treinando todas as suas habilidades comunicativas de uma só vez. Isso ocorre porque, ao falar sozinho, você cria um ambiente seguro para experimentar e ajustar sua fala sem uma pressão externa. Além disso, a autofala ajuda em diversos pontos, desde como você organiza seus pensamentos e escolhe as palavras, até como você fala e controla o ritmo da sua voz. E bom, para você colocar isso em prática, é até que bem simples. Para colocar essa técnica em prática, você vai precisar fazer essas 4 coisas, que seguem a seguinte ordem. Em primeiro lugar, escolha um lugar tranquilo para você ficar. Procure um local onde você possa ficar sozinho por alguns minutos. Pode ser seu quarto, carro, qualquer espaço que você preferir. Isso serve principalmente para você ter um ambiente seguro para treinar, sem ter que se preocupar com pessoas perto de você. Em segundo lugar, defina um tempo de treino. Marque no relógio de 10 a 20 minutos e durante esse período escolha qualquer assunto que você goste. Pode ser um hobby, um filme, um tema que você domina ou qualquer coisa do tipo. E depois, comece a explicar ele para si mesmo, quase como se estivesse ensinando algo para alguém. A ideia aqui é fazer você falar, mas de forma que você sempre tenha que pensar no que falar, até porque você está explicando algo. O terceiro é para você identificar os seus pontos fracos. Enquanto você estiver falando sozinho, preste atenção nos momentos em que você trava, gagueja ou perde o ritmo. Depois de perceber esses pontos, anote eles num caderno
caderno ou bloco de notas, e após isso, torne eles o seu ponto principal de treino no próximo dia. Já o último é para você encontrar a solução do problema. Bom, na maioria das vezes, os problemas da sua comunicação podem ser resolvidos de duas formas, ou com uma prática ativa ou com uma inversão ativa. Na prática ativa é para você praticar aquilo que você mais erra, até que o erro se torne menos frequente. Já na inversão ativa é apenas para você inverter as ações. Se você costuma errar por falar rápido, então procure falar mais devagar. Perceba que essa estratégia foca em identificar e resolver os pontos que mais dificultam a sua comunicação da melhor forma possível. O segredo aqui está em praticar, identificar e corrigir os erros, sempre que for possível. Eu sei que vícios de linguagem são normais. Eu mesmo os uso às vezes, mas pra ser sincero, não há problema em você usar vícios de linguagens, desde que você não repita toda hora. Muitas pessoas têm pequenos vícios na fala que podem prejudicar a clareza na comunicação. E muitas vezes as palavras são como né, tipo, aí, ou sons como é ou a. Embora elas sejam coisas normais do dia a dia, ainda assim são palavras que, quando ditas com uma certa frequência, tendem a se tornar mais cansativas numa interação, levando a outra pessoa a até perder o interesse em te ouvir. Mas no final de tudo, relaxa. Você não precisa parar com esses vícios de um dia pro outro. Na verdade, se você for capaz de identificar esses vícios e reduzir a frequência, eu te garanto que isso vai fazer uma diferença enorme na forma como as pessoas te entendem. E bom, para você conseguir diminuir esses vícios, o processo é bem simples. Para começar, tire pelo menos 10 minutos do seu tempo para se gravar falando sobre alguma coisa que você goste, como se estivesse explicando isso para alguém. Isso é importante porque os vícios de linguagem aparecem com mais clareza quando estamos contando algo naturalmente. Depois de se gravar, assista o vídeo e preste atenção apenas nas palavras e sons que mais se repetem durante a história. Por exemplo, se você perceber que usa muita palavra tipo ou pausas preenchidas de anote isso. Esses com certeza serão os pontos que você deve focar em diminuir. Embora muitas pessoas considerem os vícios de linguagem algo negativo, eles não são totalmente ruins. Na verdade, fazem parte de quem você é e de como se expressa. O maior problema aqui não está no que você fala ou na forma como você fala, mas sim na frequência com que certas palavras ou sons se repetem. Pensa assim, se você está contando uma história para alguém e ao longo da história você sempre repete palavras como ai ou tipo, a pessoa que está te ouvindo pode começar a focar em duas coisas diferentes. Ela provavelmente vai prestar atenção não só na sua história, mas também nas palavras que estão se repetindo. E no final de tudo, isso pode acabar desviando o foco da mensagem principal. Olha, eu sei que no início isso pode parecer um pouco pequeno, mas ao longo do tempo, especialmente em conversas mais formais, isso pode e vai atrapalhar a sua comunicação. Portanto, sempre que possível, considere diminuir ou até substituir essas palavras por algumas menos frequentes. Olha, eu sei que existem milhares de dicas, estratégias e métodos por aí que prometem melhorar a sua comunicação. E sim, muitos deles são verdadeiramente úteis. Mas a real é que só existe uma coisa capaz de trazer resultados verdadeiramente permanentes e naturais para você. E isso é a prática. Falar vai muito além de só responder perguntas ou dizer o que pensa. Falar é a maneira como você expressa o que sente, o que quer e o que deseja. Portanto, se um dia você quer conseguir fazer tudo isso, entenda que você vai precisar praticar. E um salve pro Victor Gamer Oficial, tá? Cara, muito obrigado pelo comentário. Falta pouco pra gente bater 1000 inscritos, então é isso, mano. Tamo junto. Obrigado aí.